Mas o Tardelli me chamou a atenção que, para mim, meio que estava com favas contadas. Até a gente conversou outro dia na nossa última participação aqui, Ricardo, que o caminho estava mesmo a feição para o Tarcísio. E o Tarcísio, de novo, foi lá para um discurso, talvez de todos eles, o mais politiqueiro, os demais mais baba-ovo do Bolsonaro. Só que tem um cara que estava ali o tempo inteiro e eu não vi. E que pode ser o herdeiro do bolsonarismo para 2026 e que teria tamanho de engajamento para isso. Silas Malafaia. O Silas Malafaia passou batido por mim, mas o Silas Malafaia é o cara que está articulando esses movimentos, é o cara que fala antes do Bolsonaro entrar, que faz o abre-alas, é o cara com virulência no discurso, de boa retórica, que tem o seu gado já muito bem marcado. Silas Malafaia é um player que a gente tem que olhar com mais atenção, Ricardo? Sem dúvida nenhuma, porque ele é um político sem mandato em 24 horas por dia, o tempo Verdade. todo. Malafaia seria muito mais honesto da parte dele, enfim, não dá para esperar isso, mas seria muito mais honesto da parte dele que ele se candidatasse a um cargo público, né, virasse um político de fato, porque tudo que ele faz é política. O que ele não faz é liderar nenhum tipo de religião. Você imagina o que é o culto do Malafaia. Se ele no palanque é daquele jeito, que é o culto do Malafaia, quando ele está falando para pessoas que o obedecem de fato, porque essa gente tem comando sobre o seu rebanho. Então, você imagina como é que é. Bom, a gente já viu o vídeo do Malafaia ensinando como tirar dinheiro direito das pessoas, como tirar mais dinheiro, como constranger o fiel para ele se sentir envergonhado porque o outro deu mais, e ele também fazer a oferta pública. Lembra desse vídeo? Ele pedia para todo mundo mostrar o que está doando, justamente porque quem tem pouco, quem não está querendo doar muito, fica constrangido e doa mais. Então, assim, a gente, depois de um vídeo daquele, se o Malafaia continua liderando pessoas, não tem muito o que fazer, a não ser a gente ficar apontando o tempo todo para as incoerências dele. Agora, o Malafaia, ele vai ser sempre este peão que atua fora da política com mandato. Não tenho nenhuma impressão que ele tenha interesse em se tornar um político com mandato, até porque se ele virar um político com mandato, ele acredita, eu penso isso, que ele vai ter que se submeter a certas regras que hoje ele não se submete por ser um líder religioso, que ele acha que fala o que quer e ninguém faz nada. Se ele virar um deputado federal, se ele virar um senador, aí muda de figura. A atuação dele como político tem muito mais maneiras de ser juridicamente contestadas do que a atuação dele como pastor, pelo menos por enquanto. Então, claro, para ele está super confortável. Ele fatura, ele comanda políticos, ele tem a bancada do Malafaia, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, é da bancada do Malafaia. Da igreja dele, né? O deputado dele, ele manda. Ele é o peãozinho dele, né? Exatamente. Cada vez que você vê o Sóstenes Cavalcante fazendo um discurso defendendo que a mulher estuprada tem que ter o filho do estuprador, defendendo a PEC da privatização das praias, quem está falando por trás é o Malafaia. Ventríloco, não é o Sóstenes Cavalcante. Porque o Sóstenes Cavalcante do Antigo Testamento tinha noção das suas limitações, que são imensas, intelectuais e éticas, inclusive. Mas o Malafaia fala pela boca do Sóstenes Cavalcante. E o Sóstenes é o líder do PL, o líder do partido do Bolsonaro na Câmara. Então, para ele é muito mais fácil ficar por trás ali de boneco de ventríloco, comandando, e tem deputado estadual, tem vereador, tem a bancada do Malafaia, como eu falei. Para ele é muito mais prático e ele se sente muito mais protegido, porque se prendeu o Malafaia, está perseguindo um líder religioso, é o discurso preparadinho, pronto, e é nisso que ele confia. Mas ele sempre será um player da política, do bolsonarista, sempre, e sempre sem mandato. Ele é perigosíssimo, e se não começar daqui a pouco a cortar as asinhas do Malafaia, vai aumentar. E uma das maneiras de cortar essas asinhas... E uma maneira, né, Ricardo, de cortar essas asinhas é que é o seguinte, ele pode não ter mandato, mas não quer dizer que ele não tem o cometimento de crimes quando sobe a estes trios elétricos e vai por um discurso que ele transcende a virulência, não é só a agressividade, tem cometimento de crime, né? Tem atos persecutórios, tem ameaça, ele dobra a aposta.
quando ele chama o Alexandre de Moraes de canalha, de manipulador, de mentiroso, isso é um crime de injúria, já é um crime. Já é um Tem que crime. separar aqui. Já cometeu um crime de injúria e calúnia. Né? Quando ele fala, olha lá o que vocês estão fazendo, o que vai acontecer com esse Brasil se você prender o Bolsonaro, ele está cometendo coação no curso do processo e obstrução de justiça. São mais 2 crimes. Estão ali. 3 crimes garantidos no Código Penal. O Bolsonaro, quando fala no discurso dele que quem deu o golpe foi o STF para eleger o Lula, ele está cometendo o mesmo crime que ele vem cometendo desde sempre. Ele está continuando o delito. Ali também dá ensejo com uma prisão preventiva. Por quê? Porque você para o cometimento do crime. Ele não para. Cada vez que ele fala que a eleição foi roubada, cada vez que ele fala que o STF elegeu o Lula, é a continuidade do mesmo crime que ele vem cometendo desde 2019. Desde março de 2019. Desde que ele começou a falar que na eleição de 2018 ele teria ganhado no primeiro turno. E que a eleição tinha sido roubada só num turno. No outro turno não deu, acabou o dinheiro dos ladrões. Aí não deu para roubar. Né? Então, assim, desde aquele momento, é o mesmo delito que ele vem cometendo incessantemente. É preciso cessar, paralisar. Então, também tem o cometimento do crime do Bolsonaro. E o Tarcísio fez aquele discurso realmente político, foi falar de preço, tá caro, Bolsonaro. Ou seja, quer emplacar um bordão para ver se pega, para ver se viraliza, um bordão para o Bolsonaro, né? Faz críticas ao governo atual, críticas políticas. Então, está se colocando mesmo como candidato, totalmente como candidato, né? Com as bênçãos da Faria Lima, com as bênçãos dos milionários desse país, com as bênçãos do agro. Vem aí, Tarcísio, e a gente vai enfrentar. O Tarcísio mirou o Lula, né? Poucos deles miraram o Lula. Não que não tenham falado no Lula, mas fala pela violência. Só pela violência. O Tarcísio mirou a coisa do candidato, né? De plataforma de candidatura já, né? Olha, a questão dos preços é o ponto frágil hoje, o tendão de Aquiles, que o governo vai ter que ou resolver de forma definitiva até 26 para que isso não seja um fantasma, ou vai ser um ponto de ataque do candidato que for. O Tarcísio já sacou isso, porque para bobo ele não serve, né, o Ricardo? É verdade, não, ele já sacou, e toda vez que ele fala, ele volta no mesmo ponto, essa questão dos preços. Ele sempre toca nesse ponto, por quê? Porque é aquela mensagem de candidato que está sendo passada ali. Não é uma, né? O evento não era pela anistia, ele não atacou o STF dessa vez, né? Porque lá no Rio de Janeiro ele tinha atacado o STF, atacado a justiça como um todo, não só o STF, mas a justiça como um todo, pegou mal pra caramba, e agora ele pegou outro caminho no discurso dele. Ele foi no caminho mesmo de se apresentar como, estou por aqui, precisando, estou por aqui. E ele sabe que vai precisar, porque o Bolsonaro não vai ser candidato. Então, ele sabe que vai cair no colo dele. Muito provavelmente o que a gente já viu... que linda. Não, falando no cair no colo, o Theo veio pro colo, viu? Vou tirar ele aqui. Senão ele nos despluma. E ele sabe que isso vai acontecer naquele modelo que aconteceu em 2018. O Bolsonaro tentando ser candidato até a última hora, e ele de vice, ou outro. E aí, na última hora, sobe, né? E para ele é interessantíssimo, porque ele não leva porrada. Ele não está no alvo do escrutínio, porque ele não é, em tese, o candidato, com exceção de um ou outro jornalista, de um ou outro veículo de comunicação, ele não está sob escrutínio. Está muito confortável a situação do Tarcísio no momento. Muito confortável. Ele não é questionado em nada que ele faz. Porque, teoricamente, ele não é candidato, mesmo a gente sabendo que é. É o candidato postiço, por enquanto, né? Até que isso se confirme.